Eu vou perguntar agora para Camila. Camila, como se dá essa educação estética no contexto do Instituto Benjamin Constant? Não esqueça de se descrever aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu tenho 38 anos, eu tenho a pele clara, meu cabelo é ondulado, eu tenho um formato de rosto que é oval, meus olhos são amendoados, meu nariz posso descrever como médio, a boca é um pouquinho carnuda, a bochecha assim, é bem fofinha, e eu estou vestindo uma blusa preta, né, sentada, e atrás de mim o fundo é branco, a parede é branca, e tem uma persiana com uns tons de bege, assim, bem próximo, assim, na minha lateral direita. Eu vou falar um pouco sobre a atuação nossa no Instituto Benjamin Constant. E, bom, para falar dessa atuação, a gente chama como uma prática pedagógica da aula de artes visuais no Instituto Benjamin Constant, né? Então, esse termo é um termo que ele remonta à Grécia Antiga, né, com Aristóteles, e depois ele passa a ter, ao longo dos anos, né, do passar do tempo, ele passa a ter várias significações. Mas a nossa referência, ela é uma referência que vem do marxismo, que é a união dialética entre teoria e prática. Aqui no Brasil, o Paulo Freire, em A Pedagogia do Oprimido, ele entende a praxis como uma reflexão sobre a ação em determinado contexto social e também com uma perspectiva de transformação da realidade. Então, nosso campo de atuação em artes visuais é muito importante que a gente sinalize isso, porque a gente já tem uma falta de compreensão muito grande no nosso cotidiano escolar sobre o que é essa aula de artes visuais. Né? Então, é muito comum nós escutarmos que o nosso campo de atuação no ensino é apenas uma prática lúdica e de entretenimento. Então, quando a gente fala dessa prática em artes visuais, nós temos a intenção de formar que o fazer em educação em artes, ele não é destituído de um saber, como a Luciana falou. E o saber, ele também não é destituído de um fazer. Ele opera em comunhão. Então, a teoria, ela precisa ter uma relação com a realidade das pessoas. Porque, caso contrário, ela é apenas etérea, né? Ela é incorpórea, ela não tem significado, sentido nenhum. Então, quando eu produzo em artes visuais, eu também conheço, eu sinto, eu contextualizo, né? Eu produzo. Então, essa fragmentação que existe, né, entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática, ela é apenas uma forma histórica e excludente de dividir o trabalho e o conhecimento. Então, para a gente falar disso, é muito importante, ocupa um espaço, né, de marcação, né, de posição. Então, também estamos aqui no lugar de professores, pesquisadores e artistas. Isso é também muito importante dizer, porque esse nosso saber fazer, ele é um saber relacional, dialógico. Né? Então, ele dialoga também com esse pesquisar, com esse ser artista, e o nosso aluno ele precisa entender também essa relação. Então, é uma postura crítico-reflexiva a respeito de nossas experiências em sala de aula. Então, uma ação pedagógica que se realiza a partir da relação com a história e com o contexto social de cada educando, e também com as relações que são construídas na escola, no convívio entre os alunos e entre os professores, né? No convívio entre os pares. Então, dito isso, o ensino de arte ele se desenvolve no Instituto Benjamin Constant para perceber a arte ao nosso redor, né? A arte em nossa vida, como falou, né, a professora Luciana, no nosso cotidiano. Então, essas vivências que nós temos em sala de aula são permeadas
com as produções artísticas, com seus aspectos culturais e de representação estética. Então, nós sabemos da potência que tem a educação artística, a educação estética dos nossos alunos, e pela questão do desenvolvimento dessa percepção, né? Porque oferece também um suporte formativo para essa vivência criativa, né? Uma vivência poética e emancipatória. A gente percebe isso numa visita, por exemplo, a um museu, a um centro cultural, né? Depois que eles têm esse arcabouço formativo, a maneira de perceber, de receber, né? A forma de fruição, ela muda de uma forma assim impressionante. Então, nós convocamos os nossos alunos a construírem um conhecimento sobre si e sobre o mundo, né? Em conjunto, também apresentamos as artes visuais na direção da inclusão. Então, é muito importante que o nosso aluno ele entenda que ele precisa criar uma demanda também social de que os espaços eles devem estar acessíveis a ele, né? Então, nós temos essa direção da inclusão e da acessibilidade da pessoa, né, aos bens culturais, artísticos. Essa inclusão e essa acessibilidade ela deve ser universal, então ela não pode ser diferente aos nossos alunos, né, para com os nossos alunos. Então, e isso por quê? Porque nós temos uma sociedade que ela é extremamente visual. Então, quando nós temos um ensino que é um ensino crítico e reflexivo, nós estamos atuando com o nosso aluno para que ele também tenha essa visão crítica e reflexiva desses desafios contemporâneos, né? Que diz respeito à visualidade também. Então, como eu já disse, o nosso trabalho é um trabalho do saber, do fazer, da contextualização histórica da imagem, da apreciação de obras de arte, da acessibilidade estética, e aí nós entendemos que essa acessibilidade ela não se passa apenas por uma adaptação de material, ela também é uma adaptação de material, mas a acessibilidade estética ela está também na formação e num diálogo construtivo entre as pessoas, né? Então, eu tenho uma acessibilidade estética também quando eu estou me relacionando com outras pessoas que estão descrevendo, por exemplo, uma imagem para mim, e como que isso aparece, essa formação, ela aparece quando eu tenho, por exemplo, um vocabulário para dialogar com o outro. Então, por isso também é importante o ensino de artes visuais, para que eu possa ter um vocabulário para poder falar com o outro, né? Então, o que é essa forma, o que é onde, a profundidade, o fundo. Então, o que é uma visão espacial? Outro dia nós estávamos conversando, né, Glauce, sobre como que é descrever, né, como fazer uma audiodescrição para uma pessoa que não entende o que é uma paisagem, o que é uma visão espacial. Então, esse vocabulário também ele é muito importante, né, para o aluno com deficiência visual, ele ter acesso a esse vocabulário da imagem, né, entender o que compõe uma imagem é muito importante. Então, essa acessibilidade, ela se dá pela apreciação áptica, né, tato, sinestésica do material, mas também por essa formação estética, por esse diálogo construtivo, né? Então, o nosso percurso como professoras no Instituto Benjamin Constant, nós entendemos que os materiais didáticos, eles são muito importantes, eles precisam realmente estar adaptados à pessoa com deficiência. Melhor seria se estivesse adaptado para todos, né, de forma inclusiva, porque quando existe muito uma segregação, nós percebemos que sempre fica faltando também alguma coisa para uma determinada deficiência ou outra. Então, o ideal é que a gente possa fazer um material que seja inclusivo para todos, né, para todas as pessoas. Então, para possibilitar
Então, bom, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma prancha tátil da obra da Tarsila do Amaral, para que o meu aluno entenda essa obra, ele precisa entender o contexto em que essa obra está inserida, então ele precisa entender a Tarsila, o que é a Tarsila do Amaral, precisa entender o que é a arte moderna, ele precisa entender como a arte moderna, como a forma ela foi totalmente modificada na arte moderna, bom, ele também vai precisar desse diálogo, do que o outro acha sobre essa obra, do que o outro percebe, o que ele percebe em relação, né, ao que ele está fruindo. Então, é muito importante que essa estratégia de ensino do material tátil, dela ser sempre uma referência dialogada, né? Então, nós percebemos que existe uma necessidade desse material, inclusive no próprio fazer do professor, do docente. Né? Nós precisamos adaptar esse material, né? Que ele seja sempre inclusivo. Então, nós propomos uma arte-educação em forma também de projetos, porque nós entendemos que a aprendizagem ela é uma produção ativa de conhecimento, de significado, então ela se torna, esse tipo de abordagem de projetos, a gente percebe que existe, que manifesta assim, várias potencialidades, porque o projeto ele também é dialogado, né? Não é uma proposta imposta. Então, nós buscamos um conhecimento que se constrói no trabalho, né, com o nosso aluno, e por isso esse conhecimento ele se constitui como algo concreto, que não é vazio, que não é controlador, que não é homogeneizador. Então, ao contrário, atuamos para que o conhecimento no campo das artes visuais, para a pessoa com deficiência visual, seja significativo e emancipatório. Né? Atuamos com diversos colaboradores também, instituições, então esse lugar, né, que a escola ocupa tem que ser um local que permita que outras instituições, que o nosso aluno entenda que tem uma vida fora, né, que esse conhecimento ele não está fechado. Então, nós trazemos para o nosso fazer docente artistas, né, instituições como os museus, como universidade, profissionais de diversos ramos, né? Porque isso, nós entendemos que a sala de aula ela deve ser um espaço aberto para que o aluno possa compreender a vida. Outro aspecto importante dessa nossa prática é entender que esse espaço de sala de aula ele é muito, ele deve ser diferenciado, né? Então, nós pensamos uma sala de aula como uma sala ateliê, né? É um lugar que nós um território que nós poderíamos representar como um lugar que tem um pé no laboratório e outro pé na estrada, ou seja, é um espaço que articula o conhecimento científico com essa aventura de reinventar, de criar outros caminhos para a experiência humana, né? Então, esse lugar é um lugar muito importante para a gente. É um lugar da experimentação, é um lugar da vivência. Bom, e como esse conjunto ele tem relação com o estudo das cores, né? Então, é esse lugar que para a gente é muito importante, que é a sala ateliê, ela é também um lugar de descobertas, né? Então, quando nós estamos ensinando sobre as cores, nós percebemos nos nossos alunos uma curiosidade. Então, quando eu falo, por exemplo, que a cor primária amarelo, quando misturada com a cor primária azul, ele forma uma cor que nós chamamos de secundário verde. Nossa, nós percebemos o espanto no nosso aluno. Então, como que isso acontece? Como uma cor misturada com a outra forma uma outra cor, né? Então, essa descoberta, esse momento, que é um momento de conhecer,
ele é muito interessante, ele não tem um filtro do preconceito, do que o cego pode aprender ou não. Esse momento do conhecimento, esse momento da descoberta, ele é para todo mundo, ele é sensacional, assim. Então, é muito legal perceber esse nosso aluno sem esse filtro do preconceito, sabe? O nosso aluno, as crianças, elas estão abertas, assim, para descobrir o mundo, assim, e de uma forma, assim, sem limite, né? Então, nós também, isso também sempre acontece, e aí, como foi falado, os nossos alunos, eles estão dentro de um contexto cultural, de um contexto social. Então, como a professora Luciana falou, essas representações culturais das cores, elas aparecem, elas atravessam a nossa aula, né? Então, o tempo todo a gente tem que fazer essa articulação do que é a cor, de qual é a sua representação cultural, né, social. Também como os artistas eles se relacionam com as cores, isso também é muito importante. Né? Quais são os impactos sociais que tem na utilização do saber a cor. Então, a gente percebe que existe uma indústria que utiliza a cor, né? A publicidade utiliza a cor. Então, o nosso aluno ele precisa, todos os alunos, aliás, né? Precisam entender, ter uma compreensão crítica sobre por que essas cores também são utilizadas. A gente sabe que o mundo é muito visual, que as informações elas passam, né, pela imagem, então elas também são carregadas de ideologia, né, de poder. Então, os nossos alunos, todos os alunos, eles precisam entender essas imagens que vêm com essa carga também de poder e vêm também através das cores. Por que eu utilizo determinada cor? Por que eu não utilizo outra? Então, essa presença, essa ausência, ela é muito importante também de ser dialogada em sala de aula. Né? Num estudo assim também contextualizado, o que nós pensamos? De mostrar para os nossos alunos as teorias, né? de como que os teóricos, né? Os artistas, eles pensam as cores. Né? Então, como Goethe pensava as cores, Newton, por exemplo, eu estava iniciando um trabalho sobre Paul Klee. Então, o que era a cor? Por que aquela cor era importante para o Paul Klee? E o que isso tinha a ver também com a psicologia das cores, da Gestalt e tudo mais. Então, eu acho que nesse caminho aí, eu acho muito interessante a Scolor vir com essa proposta de acessibilizar, porque instrumentaliza a nossa aula também, né? Nos ajuda, né, a entender como que é essa utilização da cor também na indústria. Então, eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de trazer. Para mim ficou um pouco difícil falar depois da professora Luciana, porque ela sempre fala de uma maneira assim, maravilhosa. Aliás, minhas duas amigas, eu tenho um prazer assim, enorme de tê-las como colegas e amigas, né? Sempre aprendo muito com elas, né? O tempo todo. E é sempre assim, é bom vê-las, porque sempre dá um quentinho no coração. E ainda mais nesse momento que nós estamos passando, né? Nesse triste momento. Então, é muito bom estar com vocês. Eu agradeço o convite, viu? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. E muitos beijos para vocês.